estou aqui com a minha cerveja maior que a minha cabeça. A quantidade de cerveja que sai por segundo. Ô, mano, eu amo que o próprio garçom tá tomando aqui, mano. Tem que respeitar esse lugar, na moral. Meus amigos, sejam bem-vindos à cidade mais cervejeira do mundo, Munique. Estamos nesse lugar que tem o maior número de cervejarias e micro cervejarias no planeta inteiro. São mais de 600. Meus amigos, aqui nessa cidade tem mais de 180 jardins destinados a tomar uma chelinha. Nessa cidade tem também cervejarias mais antigas que o descobrimento do Brasil. E é aqui também que nasceu a maior festa dedicada à cerveja no mundo, que todos nós conhecemos, a Oktoberfest. Tem gente que fala que Bruxelas, que Praga são as cidades da cerveja, mas nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que Munique é a cidade mais cervejeira de todo o planeta Terra. E eu diria, marcha na boneca. Mas como nós estamos na Alemanha, eu direi Auf geht's! Meus amigos, como eu falei, se tem uma capital no mundo que dá para ser chamada de cidade da cerveja, esse lugar é Munique. É tanto isso que essa cervejaria aqui, ela foi fundada 170 anos do Brasil ser descoberto. Vai pensar, 170 anos antes do Brasil ser descoberto. Vem comigo que eu vou explicar para vocês a lei ligada a alimentos mais antiga do mundo. Olha o tamanho desse lugar, não sei se dá para vocês terem uma ideia da dimensão dele, da quantidade de mesa que tem. Esse cara aqui tem que respeitar, se liga. Mano, aqui consegue receber mais de 3.000 pessoas. A quantidade, mano, olha só o tamanho desse lugar. Se liga só nisso aqui. Vocês estão vendo a quantidade de mesa atrás de mim? É absurdo. Vamos arrumar uma cervejinha que aí eu vou explicar pra vocês qual que é dessa lei. É que eu gosto desse esquema aqui, é tipo, sei lá, é tipo entrar no estádio, tá ligado? Câmera Girl, vem cá ver isso aqui. Olha os papazinhos, mano. Olha. Nó. Aqui, ó, o camarada vai enchendo, mano. E marcha na garotinha. Vai jogando cerveja aqui pra rapaziada, se liga. Que isso, lindo? Desse tamanho? Ah, menina, marcha na boneca, né? Se não aguenta, bebe leite. Bom, meus amigos, estou aqui com a minha cerveja maior que a minha cabeça. Custou exatamente 8,50 €. Não vamos converter, não vou converter, porque quem converte não se diverte. Mas, ó... Mano, absolutamente. Se desse pra morar aqui dentro, eu moraria. Mas o que pega? A lei que eu mencionei com vocês, eu confesso que já estou levemente embriagado. A lei alimentar mais antiga do mundo, ainda em vigor, é a Lei da Pureza. Foi criada em 1516 e ela determinava que a cerveja só podia ter 3 ingredientes: água, malte e lúpulo. Absolutamente nada mais. E na época, isso evitava umas misturas perigosas e protegia o trigo para ser usado só no pão, e aí padronizava também a qualidade. A levedura ela nem aparecia na lei
lei porque ninguém nem sabia que ela existia. Com o tempo, a regra foi flexibilizada e surgiram exceções para cerveja de trigo, artesanais e algumas importadas. Mas mesmo assim, até hoje a maioria das cervejas alemãs ainda segue essa lei ao pé da letra. Entender isso é essencial para entender também eventos como a Oktoberfest. A gente vai falar mais para frente. 500 anos depois, essa lei ainda molda o jeito que a Alemanha faz cerveja. E aí faz daqui da região de Munique um dos lugares com as melhores cervejas do mundo, porque tipo assim, você bota fé que quando você tem uma lei tão estrita a isso, tem que ter uma qualidade de ingrediente absurda. E é o que acontece aqui. Vou falar pra você, tem alguns dias já que nós estamos aqui na Alemanha, aqui em Munique, e a cerveja, mano, desce de uma forma preocupantemente suave, velho. Eu vou falar com vocês, papo reto, se eu morasse aqui, eu não sabe. Ainda bem que eu não moro, né? Tchim, tchim. Ou como eles falam aqui, Prost. E toda essa tradição cervejeira de Munique tem 6 grandes guardiãs, que são as cervejarias oficiais da cidade. São elas que basicamente ditam a história, abastecem os Biergärtens e, óbvio, são as únicas autorizadas a servir no Oktoberfest. A mais antiga de todas é a Augustiner, de 1328, e ainda hoje é uma das preferidas dos moradores locais. E logo depois vem a Hofbrause, que foi fundada em 1589 pelos duques da Baviera e hoje é um dos bares mais famosos do mundo, inclusive com sede até no meu país, Belo Horizonte. Além dessas duas, a gente tem também a Spaten, que foi fundada antes do ano 1400 e é super famosa, inclusive aqui no Brasil. E óbvio, também a Paulaner, que nasceu em 1634 dentro de um mosteiro, começou como uma cerveja de monges e hoje é uma das marcas bávaras mais exportadas no mundo inteiro. Inclusive, quando o Bayern de Munique ganha o campeonato alemão, todos os anos, eles jogam cerveja pra galera, jogam entre os jogadores, enfim, é uma marca que tem a identidade da cidade. Se tem um lugar que mostra a alma cervejeira de Munique, esses lugares são os Biergärtens. E o costume nasceu aqui justamente no início do século XIX, quando os cervejeiros estocavam barris de cerveja em cavernas subterrâneas e plantavam árvores por cima para deixar a cerveja mais geladinha ali, especialmente no verão. Com o tempo, começaram a servir cerveja justamente nesses jardins sombreados. E assim nasceu o costume do Biergarten. Hoje, eles existem em toda a Alemanha, mas em nenhum lugar eles são tão autênticos quanto na Baviera. Só em Munique são mais de 180 Biergärtens oficiais. Alguns são lendários, por exemplo, o Englischer Garten, que recebe mais de 7.000 pessoas ao redor da torre chinesa, ou o Richtgarten, considerado o maior Biergarten do mundo, com espaço para quase 8.000 pessoas. E também tem o Viktualienmarkt, que fica no coração de Munique. Vamos lá agora pegar uma cerveja aqui, ó. Já tô com sede, bora lá. Estamos na filinha do bicho aqui e pega, meu irmão. A quantidade de cerveja que sai por segundo. Olha só como é que é o processo, que loucura você pegar essa cerveja aqui. Olha, os copos estão ali limpando. O camarada tá enchendo o vaso ali. É aqui, ó. Pegou aqui e paga ali, ó. Você leva a sua cervejinha pra pagar ali. E me falaram aqui, ó, se eu quiser parecer um nativo, eu tenho que tomar cerveja assim, e não assim. Fica a dica, não me explicaram o porquê, ó. Eu bem alemão. Nossa, mano, bem cervejoso, bem cervejoso, tem que respeitar. Temperatura não tá trincando, mas tá gelado o suficiente. Desce muito fácil, mano. O segredo dos ingredientes, né? Da lei da pureza que eles servem. Parece quase uma água, mano. Água, sabor,
cerveja. Muito modesta, suave demais. Uma das partes que eu acho mais interessante do Beer Garden daqui de Munique especificamente é que existe toda uma tradição, e é lei inclusive, que você e sua família podem trazer a sua comida, a sua bebida de casa, então é simplesmente sentar aqui do lado das árvores, ficar relaxadão e tranquilo e ir lá e pega uma cerveja pra ficar de boa. Não tem a obrigatoriedade de ter que consumir tudo aqui, né? Então eu acho que é uma parada que ajuda a democratizar o rolê também. Toda a Alemanha tem Beer Garden, mas em Munique é uma parada mais, não sei se mais autêntica é a palavra, mas mais único talvez. Esqueça tudo. Não, e olha só pra vocês verem as arvorezinhas aqui, entendeu? É tudo bem fresco, porque às vezes com o sol rachando no verão, né? As arvorezinhas dão um grau. Ô, mano, eu amo que o próprio garçom tá tomando aqui, mano. Tem que respeitar esse lugar, na moral. Raiz. Todo começo de ano tem a mesma conversa interna. Agora vai voltar a treinar, cuidar mais do corpo, criar constância de verdade. E eu já aprendi uma coisinha nesses anos, que é que o mais difícil não é o treino, mas sim começar. E meu primeiro treino do ano nunca é épico. E eu tenho certeza que o de vocês também não. É suar as festas de final de ano, correr um pouquinho, aquele alongamento mal feito e sentir o corpo cobrando todos os excessos. Mas é exatamente por isso que a roupa que você vai usar importa tanto. Porque quando a peça segura bem no corpo, estica junto, respira, seca rápido e não te atrapalha, mano, faz uma diferença. Ajuda bastante. Por isso que a Tech T-shirt da Insider evapora o suor rápido, não pesa, não incomoda e isso muda completamente a sensação que você vai ter durante o treino. E tem mais, as meias também que parecem um detalhe, mas mano, se fazer qualquer exercício com meia suando no pé, vamos combinar, né? As meias da Insider trazem um conforto e uma estabilidade que é outra coisa. E no final das contas, eu acho que é sobre facilitar o processo, sabe? De você simplesmente usar uma roupa que te dá tranquilidade ali, que vai acompanhar o seu esforço e não brigar com ele, sabe? Se você tá querendo começar o ano leve, tranquilo, sem ter que preocupar demais com roupa, usar uma coisa que vai ser multifacetada para acompanhar o dia inteiro, às vezes você tá precisando conhecer a Insider ou comprar mais uma vez lá. Então por isso, meus amigos, se você já é cliente recorrente, 10% de desconto com o meu cupom. Se você é cliente pela primeira vez, 15% também usando o meu cupom que tá na descrição. Então, ó, para começar janeiro bem feito, faz o básico, que geralmente é o básico que funciona, mano. Não precisa inventar demais não. Usa meu cupom, vem pra Insider, começa janeiro com o pé direito. Beijão pra vocês e bora! Falou em Beer Garden, não tem coisa mais característica na Alemanha do que isso aqui, ó. As famosas árvores de maio. O Árvore de Maio tem uma história muito engraçada, mas muito linda, né? O Árvore de Maio era na Idade Média, sim. O pessoal não sabia ler, né? Então, só poucas pessoas conseguiam entender as letras. Então, eles fizeram isso para que todo mundo consiga entender quais que eram os ofícios e o que a gente fazia nesses mercados, né? Então, o que eles ofereciam. Então, você consegue ver aí as garrafas de cerveja, show, baile, mercado, tem tudo, né? Então era tipo o símbolo para que você entenda o que eles ofereciam nesses mercados. Sim, nos mercados. Menina, olha ela. Olha. Que isso, eu queria passar a informação, receba essa informação de forma peruanizada com dancinha. Acabou, esqueça tudo.
E claro que não dá para falar de Munique sem falar de Oktoberfest. Todo ano, mais de 6 milhões de pessoas vêm até aqui para beber nada mais, nada menos do que 7 milhões de litros de cerveja em só 16 dias. Mas a Oktoberfest não é só sobre exagero. Ela nasceu em 1810 como uma festa de casamento do rei Ludwig e desde então ela cresceu até se tornar o que a gente sabe dela, o maior festival de cerveja. O detalhe é que aqui só podem ser servidas cervejas das 6 principais cervejarias de Munique. E a cerveja da Oktoberfest é um estilo especial, chamada Marzen, mais encorpado, com cerca de 6% de álcool, feito só para essa ocasião. E dentro das tendas, cada uma com milhares de lugares, a cena costuma ser sempre a mesma. Canecas de 1 litro de cerveja que se chamam Mass e custa ali entre 13 e 15 euros, pessoal brindando e música bávara tradicional torando a folha. A festa é tão grande que movimenta nada mais nada menos do que 1 bilhão de euros para a economia de Munique a cada edição. E aí é aquela festa toda, né? Trajes típicos e, para terminar, o prefeito abre o primeiro barril de cerveja a cada edição com o famoso brinde. Meus amigos, e é nesse campo aqui atrás de mim, essa quantidade infinita de caminhões. Mano, é uma cidade dentro de outra cidade, essa parada. Aqui que vai acontecer o famigerado, o maior evento, a capital da cerveja mundial vai vir pra cá de forma indiscutível. Olha só a quantidade mano, tem coisa demais aqui pra construir esse evento, véio. É tipo assim, dá umas 5 praças da estação de BH. Quem é de BH tá ligado com o que eu tô falando. Não, é muito grande mesmo. E é muita gente trabalhando nessa parada, mano. E quando eu falo pra vocês que é muita gente, são diretamente mais de 12 mil pessoas que participam e que são empregadas durante o evento. Desde a galera da construção, adoro criança, até garçom, cozinheiro, segurança, 12 mil pessoas trabalhando num evento, mano. E eu vou falar pra vocês que daqui menos de 3 semaninhas o pau já vai estar torando aqui e eu não vou estar. Eu tô olhando pra isso aqui, eu tô com fome, tá ligado? E lá no alto, a estátua da Bavária. Mas eu vou falar da estátua de outro lugar porque essa criança aqui não tá dando paz. E ali atrás de mim, a estátua da Bavária, construída de bronze, ela que é oca e foi durante muito tempo a maior estátua de bronze do mundo. É dessa deusa, dessa entidade que meio que durante a festa é como se ela fosse a patroa mesmo, que observasse a festa de cima e o leão que acompanha ela é como se fosse a representação da força do povo da Bavária. É isso aí, meus amigos.
isso aqui não tem nada a ver com a temática do vídeo não, mas eu tô andando no meio da rua, olha o que eu encontro. Sim, olha. Não, mano, o genial é que aqui, ó, o pessoal cai ali, já faz uma fila. Loucura demais da conta. E olha, depois de tudo isso que eu falei pra você, você pode até querer discordar de mim e falar que Munique não é a cidade mais cervejeira do mundo. Mas pra mim, depois de já ter ido em alguns lugares, mano, pra mim é com certeza absoluta a cidade mais cervejeira que eu já estive. E você, o que você tem a dizer? Com certeza. E a cerveja é muito boa, sim. Não? É diferenciado, viu? Olha o tamanho dessa cerveja. Às vezes é o único tamanho que eles têm. Não, às vezes não, é todas as vezes. Você vai no Beer Garden, todas as vezes é o único que eles têm. E assim a gente termina esse vídeo. Obrigado pela participação especial, pela dancinha maravilhosa no maior Beer Garden do mundo. Um beijão e nos vemos na próxima.